Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Observador. Estamos de volta aqui dando uma passada nos assuntos desta terça-feira, dia 26 de agosto. Só que essa já é uma notícia velha, né? Hoje qualquer coisa com mais de 24 horas já é notícia antiga, né? Então, gente, esse é o André Mendonça, o ministro da Suprema Corte hoje, que meio que tá com muita evidência, que é um cara equilibrado. Ele é evangélico, é um pastor evangélico. Lembram de que anos atrás, quando o Bolsonaro iria indicar dois ministros para a Suprema Corte, um deles, ele e a Michele Bolsonaro, diziam que iriam colocar um ministro extremamente evangélico, né? Mas não foi extremamente o termo que eles usaram, agora eu não lembro qual foi o termo que eles usaram agora, não foi extremamente, não. Abundantemente, sei lá, um termo assim. E é ele, André Mendonça. Ele é pastor, formado, evangélico, né? E bastante equilibrado. E é um cara que tomou um protagonismo agora bem interessante, tá? Muito interessante o protagonismo do André Mendonça. Se ele sai da Suprema Corte agora, ele está eleito para qualquer coisa. Eu não tenho a menor dúvida. Ele é carismático, ele tem uma aura de gente boa, né? Você olha para a cara dele, você vê que é um cara bacana, né? Você olha para o Alexandre de Moraes, você vê a mesma coisa? Eu não vejo. Você olha para Carmen Lúcia, você consegue ver uma aura, uma candura na Carmen Lúcifer? Não consigo. Já olhando para André Mendonça, eu vejo que é um cara que é um cara bacana, não parece? Bom, ele foi sorteado então e ele vai presidir, aliás, ele vai ser o relator dos inquéritos da roubalheira de quase 9 bilhões de reais do INSS, que dizem que pode chegar a muito mais do que isso se você for levar em conta os empréstimos consignados feitos sem autorização dos aposentados e pensionistas. Gente velhinha, gente idosa, gente que não tinha como, né? Que teve CPF roubado. Dizem que a esquerda vai dizer que a roubalheira começou com Bolsonaro. No dia 1º de janeiro de 2019 começou o roubo. Bolsonaro assumiu, opa, vou roubar o INSS. Não, pelo contrário. As primeiras medidas do Bolsonaro, medidas provisórias, né, que saíram do gabinete do Bolsonaro, que já era uma reclamação dele antes, durante a campanha, ele já vinha falando sobre roubo do INSS, mas ninguém dava ouvido. Sabe quando a pessoa fala e ninguém dá ouvido? Olavo de Carvalho, nos anos 90 e 2000, falando em Foro de São Paulo, e todo mundo, esse velho é astrólogo, é maluco, que Foro de São Paulo? Isso não existe, teoria da conspiração, terra plana, chapéu de alumínio estava lá. Hoje todo mundo fala abertamente em Foro de São Paulo, né? O Lula fala o tempo todo, Zé Dirceu, né? Maduro, né? O tempo todo falando em Foro de São Paulo. E o Bolsonaro falava, tem roubo do INSS, vê o debate dele com o Haddad e o debate dele com o Lula em 2022, falando do rombo do INSS. O que Bolsonaro fez logo que começou o governo dele? Meteu a caneta e criou um dispositivo que os empréstimos consignados, descontos em folha de aposentados e pensionistas do INSS deveriam ser corroborados todo ano ou de 2 em 2 anos, dependendo do acordo, com associações, com sindicatos, né, etc. Tem associação que vende plano de saúde dentário para o aposentado, plano de saúde hospitalar ou funerário, ou algum outro benefício, né, que a pessoa entra numa associação, como tem milhares de pessoas, você consegue desconto num plano de saúde, por exemplo. Né, ou para fazer compras, ou parcelamento, ou para pegar empréstimo, né, com juros mais em conta. E tudo isso vem sendo roubado, gente. Eu descobri, fazendo minhas pesquisas aqui, lendo, que tinha gente sendo descontada há mais de 20 anos por mês, todo mês R$30. Há mais de 20 anos. Você imagina isso? Sei lá, 50 mil pessoas. E um sindicato recebendo R$30 de 50 mil pessoas por 20 anos, hein? Que maravilha, hein? E o Frei Chico, irmão do Luiz Ignorácio Mula da Pinga, está envolvido. Tal do Sindinap, que é um sindicato lá do ABC Paulista. Lá da onde saiu toda essa camarilha, essa súcia do sindicalismo brasileiro no final dos anos 70 e início dos 80, né? Só sei, gente, que... Bom, vamos voltar no tempo um pouquinho, porque a operação
Começou em abril desse ano, aí bombou na imprensa. E, gente, 15 dias depois começou a diminuir o papo na imprensa, começou a diminuir, até que ninguém falou mais nada. Rodapé de jornal e portal de notícias. Rodapé. Agora que André Mendonça pegou do Dias Toffoli, que era advogado do PT, amigo do meu pai, que hoje é ministro da Suprema Corte, ele pegou para si a relatoria, só que a PGR falou, não, tem que haver sorteio. Aí teve sorteio e o André Mendonça foi sorteado. Caiu no colo do André Mendonça, gente. Bom, o procedimento chegou ao STF após a identificação de um deputado federal entre os suspeitos que atraiu competência da corte para o foro privilegiado. Um deputado envolvido na roubalheira. 6,3 bilhões de reais de desconto entre 2019 e 2024 somente, tá? Bom, o caso foi distribuído para o Dias Toffoli, que é amigo do meu pai, né? É o apelido dele na Lava Jato, na delação premiada do Odebrecht na Lava Jato, né? Mas a PGR contestou essa prevenção e solicitou distribuição por sorteio. O presidente do STF, então, Luiz Roberto Bailarino Barroso, né? Determinou, então, o sorteio que resultou no André Mendonça como novo relator. O sorteio foi ontem, dia 25. Por isso que eu falo, né? 24 horas já é notícia velha, mas não é não. Aconteceu ontem, né? Então, a primeira operação chamava-se Operação da Polícia Federal, chamava-se Sem Desconto, em abril. Aí descobriram essa roubalheira. Como tinha um deputado federal envolvido, foro privilegiado, sobe direto para o Supremo. Né? A PGR contestou então a distribuição e pediu redistribuição da relatoria dos inquéritos para o sorteio, e o André Mendonça foi agraciado. Né? Gente, como é que está o processo, hein? Como é que está o andamento? A gente vai ter que acompanhar isso aí devagarzinho, né? Deixa eu ver. A troca da relatoria deu de um ministro indicado pelo Lula para outro indicado pelo Bolsonaro, Dias Toffoli para o André Mendonça. É a segunda reviravolta dos desdobramentos políticos nos escândalos do INSS. A primeira aconteceu na semana passada, revista Piauí, quando o governo esperava emplacar na presidência da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que a comissão mista tem deputados e senadores, né, para as investigações da fraude, da roubalheira petista no INSS. Mas acabou que deu errado. Inclusive com o Hugo Marmota, presidente da Câmara, já dizendo que ia ser o relator, presidente, o escambau. Acabou que, gente, o senador Carlos Viana do Podemos de Minas, do Centrão, é o relator. E Viana indicou, então, Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, como relator. O presidente vai ser Carlos Viana do Podemos. Foi uma derrota para o PT, uma derrota para o governo. Né? Aí a imprensa chorou. Nossa, como pode? Aquela do Alib lá da TV Goebbels, reclamando, nossa, vocês perderam, como é que vocês perderam essa relatoria, essa presidência, como assim? Vocês dormiram? Chorando, né? Porque o PT perdeu a presidência e a relatoria da comissão que vai investigar os roubos do INSS. Né? Tá na mão agora do Centrão mais à direita e dos bolsonaristas, né? Do pessoal do PL que vai investigar isso aí. União Brasil, PL e outros partidos da direita, do espectro da direita, que vão investigar esses roubos do INSS, que são roubos do governo, roubos do PT, novamente, né? Você tirou o ladrão da cadeia e botou o ladrão na presidência, o que você acha que vai acontecer, né? Como diz o vice dele, Geraldo Alckmin Chuchukmin, o ladrão voltou à cena do crime. É isso aí, você fez o L? Parabéns pra você. Ninguém falou que ia ser fácil, hein? Vai ser difícil. Eu ouvi um papo estranho pra caramba. Eu não sei se é verdade. Ó. Tia do Zap. Não sei se é verdade. E do mesmo jeito que Teori Zavascki, ministro do Supremo, faleceu num desastre aéreo, né? Tinha também um avião para o André Mendonça pegar. E alguém falou,
vá de avião de carreira, hein? Que é melhor para você, tá? Não sei se é verdade, gente. Tá rolando na tia do Zap. A gente não sabe se é verdade. Será verdade que havia uma sabotagem para tirar o André Mendonça da parada? Gente, no Brasil acontece coisa que parece coisa de filme de espionagem dos anos 70. Operação França. Mas não é não. Dossiê de Odessa, não. Não é cinema, não. Isso acontece na vida real no Brasil. Vídeo que aconteceu com o Bolsonaro. Uma facada no meio da barriga, no meio da multidão. Entendeu? Você acha que aquilo foi um lobo solitário? Claro que não, gente. Claro que não. O que a gente está vendo hoje sempre aconteceu no Brasil. Só que agora, né, tem rede social, tá todo mundo falando sobre tudo. Gente, as coisas continuam do mesmo jeito. Se você está me atrapalhando, eu vou tirar você do caminho. De um jeito ou de outro, né? Perigoso. O Brasil é um país perigoso, muito perigoso. Valeu, André Mendonça. Parabéns. Estamos junto com você. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.